Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 24 a 28. Os outros 10, ouvindo isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes: Vós sabeis que os príncipes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não será assim entre vós, mas todo o que quiser ser entre vós o maior, seja vosso servo, e o que quiser ser entre vós o primeiro, seja vosso escravo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. Palavra da salvação. Comentário Mateus 20, de 24 a 28, São João Crisóstomo. Enquanto o parecer de Cristo era incerto, os outros discípulos não se entristeceram. Mas quando os repreendeu, então se encheram de dor. Por isso segue. Os outros 10, ouvindo isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Os outros discípulos compreenderam o alcance do pedido dos dois irmãos, quando o Senhor os repreendeu. Mas quando os viram honrados de uma maneira tão especial pelo Senhor na transfiguração, ainda que tenham sentido em seu interior, não se atreveram a manifestar seu ressentimento por respeito ao Mestre. Tão carnal foi a petição dos dois irmãos quanto a indignação dos 10 apóstolos. Porque se o querer elevar-se sobre os demais é repreensível, sofrer porque outro está acima de si não é algo glorioso. Como o Senhor os viu tristes, consola-os, chamando-os e falando-lhes face a face. Porque, estando os dois separados da companhia dos 10, estavam mais próximos do Senhor e falavam-lhe em particular. No entanto, ele não os consola como antes, dando-lhes o exemplo dos meninos por um exemplo oposto. E assim diz: Vós sabeis que os príncipes das nações as subjugam. O Senhor manifesta nesta passagem que é próprio dos gentios ambicionar os primeiros postos, e com esta comparação dos gentios, converte as almas inflamadas de seus discípulos. É efetivamente louvável desejar a boa obra, porque isto é próprio de nossa vontade e é nossa recompensa. Mas desejar o primado na honra é vaidade. Com efeito, sua obtenção é propriedade do juízo de Deus. Por isso, não sabemos nem mesmo se, tendo o primado das honras, mereceremos a recompensa da justiça. Nem mesmo o apóstolo terá honra junto de Deus, porque foi apóstolo, mas sim se realizou bem a obra de seu apostolado. Nenhum apóstolo recebeu a honra de sê-lo por conta de seu mérito anterior, mas foi julgado apto para esse ministério de acordo com os movimentos de sua alma. O primeiro posto deseja aquele que o evita e horroriza-se com aquele que o deseja. Devemos desejar uma vida melhor, não um posto mais digno. O Senhor, portanto, querendo extinguir a indignação dos filhos de Zebedeu e dos outros, introduziu a diferença entre os príncipes terrenos e os da igreja, mostrando que o primado em Cristo não deve ser desejado por quem não o possui, tampouco invejado quando o outro o possui. Porque os príncipes do mundo são de tal modo que dominam seus inferiores, submetendo-os à servidão, expoliando-os e servindo-se deles até a morte para seu próprio interesse e sua glória. Já os príncipes da igreja são instruídos para servirem seus inferiores e ministrar-lhes tudo o que tenha recebido de Cristo, de modo que façam pouco caso de seus próprios interesses e velem pelos interesses destes até o ponto de não se recusarem a morrer pela salvação dos inferiores. Assim, desejar o primado da igreja não é justo nem útil. Nenhum homem sábio quer, espontaneamente, submeter-se a uma servidão e a um perigo de tal monta
como o de prestar contas por toda a igreja, a não ser que se trate de alguém que não teme o juízo de Deus e abuse de seu primado eclesiástico de maneira a convertê-lo em primado secular. Por mais que sejas humilhado, jamais descerás ao ponto que desceu vosso Senhor.